Olá, bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Segunda-feira, 18 de julho. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. 7 em cada 10 substâncias usadas nos medicamentos consumidos aqui no Brasil são importadas. E no período das férias, muita gente está trocando a mordomia do hotel pela privacidade de alugar uma casa. E ainda, saiba como funcionam as defesas do corpo humano. O Jornal Visual começa agora. O único em rede nacional que você assiste em Libras. 7 em cada 10 substâncias usadas nos medicamentos consumidos aqui no Brasil são importadas. Um problema para os mais de 300 laboratórios do país. Uma solução pode vir de um projeto que pretende criar um complexo industrial em saúde que aproveita unidades públicas já existentes. A saúde brasileira depende da produção de medicamentos de 2 países, China e Índia, de onde importamos quase 70% dos remédios. Para o tratamento de câncer, por exemplo, o governo federal gasta por ano 2 bilhões de reais na importação de 29 medicamentos. No Brasil, existem mais de 300 laboratórios farmacêuticos, alguns públicos, como o da Marinha, no Rio de Janeiro. Nestes laboratórios são produzidos anualmente cerca de 300 milhões de comprimidos. São encomendas para o Ministério da Saúde, estados, municípios, além de atender às próprias necessidades da Marinha. Esse volume tão grande de produção ainda pode ser ampliado, mas depende do aumento das encomendas. Temos 4 medicamentos em parceria com o Ministério da Saúde que deverão ser colocados à disposição da população brasileira a partir do ano de 2012. Do laboratório da Fundação Oswaldo Cruz, também no Rio, saem medicamentos para o tratamento da AIDS, tuberculose, asma e outras doenças, que são vendidos nas farmácias populares. Para o diretor do laboratório, é preciso a intervenção do Estado como forma de economizar e proteger a saúde nacional. Por isso nós estamos sendo muito utilizados, os laboratórios oficiais, ser o grande instrumento para fortalecimento desse setor. O caminho da economia e da autonomia na produção está no Congresso Nacional. Uma subcomissão da Câmara estuda o desenvolvimento do complexo industrial em saúde, que aproveita unidades públicas que já existem com a previsão de investimentos em tecnologia e pesquisas. Vai da inovação tecnológica, passando pelo processo de desenvolvimento tecnológico, a fabricação, a produção, até a formação da planta industrial, o que gera emprego, o que gera renda e reduz os custos nacionais. Nesta época de frio, é comum aumentar a incidência de doenças com a baixa imunidade do nosso organismo. Mas você sabe como funcionam as defesas do corpo humano? Veja na reportagem da Rede Minas. Se um simples corte na testa ou no braço não mata, é graças a uma tropa de elite que luta 24 horas pela vida. O sistema imunológico ele é vital para que uma pessoa leve uma vida normal, uma vida saudável. E o trabalho começa quando aparece uma dor. A peça pegou e disparou 2 vezes. Aí pegou a parte do dedo e ficou só metade. Em questão de minutos, células de defesa vão para o local atingido. No momento em que elas reconhecem alguma coisa atípica ao meu corpo, elas entram em ação. Então, por exemplo, ao perfurar um dedo, então um pedaço de terra, um pouco de terra, bactérias, micro-organismos caem ali, essas células que normalmente estão na nossa pele, no tecido subcutâneo, circulando no nosso corpo, elas vão identificar aquilo como estranho. Identificando como estranho, a mensagem é: temos que eliminar. O campo já é de batalha. As células ocupam lugares estratégicos entre os tecidos. Essa é a primeira linha de defesa imunológica, os soldados da artilharia. Um mecanismo que a nossa célula, o nosso sistema imunológico utiliza é tentar restringir aquele local. Então se forma naquele local um conjunto de células em torno daquele objeto, daquele corpo estranho que entrou em contato com o nosso corpo, no sentido de isolar aquele corpo estranho. O corpo estranho pode ser um vírus ou uma bactéria. E se nosso organismo tem mecanismos de defesa, eles também têm de escape. Nesse momento, o sistema imunológico tem um desafio maior. Uma segunda linha de defesa, ele se diferencia de modo a ter anticorpos, células que vão destruir outras células. Então imagine, um vírus está dentro de uma célula.
né? Essa célula infectada, se o meu sistema imunológico não consegue destruir o vírus, o que o meu sistema imunológico faz? Tenta matar a célula. Mas existem fatores que fogem do controle da nossa imunidade. É preciso recorrer a ajudas externas, a de remédios e também de uma boa alimentação. Porque tão importante quanto o antibiótico, quanto a droga, quanto o anti-inflamatório, é que o indivíduo esteja com, né, a alimentação adequada, esteja bem nutrido, porque isso vai ajudar fundamentalmente que as células tentem se recuperar naquele fenômeno, né, de infecção que nós estamos aqui discutindo. Uma dica para quem está saindo de férias. Uma forma mais econômica de hospedagem aparece como uma das mais procuradas por famílias que vão viajar para outras cidades. Muita gente está trocando a mordomia do hotel pela privacidade de alugar uma casa. Quando pensa em tirar férias com a família, Karina já sabe onde vai ficar. Um dos benefícios que a gente vê em alugar uma casa é a privacidade que nós temos. Outro fator importante de aluguel de casa é você conseguir unir a família. Ela é apenas mais uma que faz parte de uma nova tendência do mercado imobiliário, o de pessoas que buscam conforto e privacidade quando estão longe de casa. E alugar uma casa com todos os serviços inclusos, como internet, gás e energia, pode ser muito econômico. Numa casa como esta, por exemplo, que possui 5 suítes e comporta até 15 pessoas, a média de uma diária fica em torno de R$30 para cada uma delas. Num hotel, esse valor poderia ser até 5 vezes maior. Outro fator relevante é o custo-benefício, que ele sai muito mais em conta, onde você pode dividir com amigos, com familiares, esta casa, do que ficar em um hotel. Homem, mulher, menino, menina. Hoje você aprendeu mais 4 sinais. Vamos revisar. Homem, mulher, menino, menina. A Segunda Grande Guerra foi um momento de turbulência política e econômica mundial e também deixou marcas na arquitetura da capital mineira, Belo Horizonte. Mesmo a um oceano de distância, o medo provocado pela Segunda Guerra Mundial deixou marcas concretas na então jovem capital mineira. A arquitetura confirma: importantes edifícios da cidade foram construídos para suportar um bombardeio que nunca existiu. A partir de 42, que é quando tem a Segunda Guerra Mundial e o Getúlio Vargas, então, né, presidente, ele se coloca do lado dos americanos. E aí vem todo esse ambiente, né, vinculado à guerra, né, ao perigo, né, dos bombardeios, dos ataques aéreos. Um dos símbolos da cidade, o edifício Acaiaca, na Avenida Afonso Pena, foi construído em 1943 para abrigar lojas e galerias. Ele surpreendia pela altura, tem 29 andares. Aos olhos do engenheiro, o projeto merecia uma proteção extra. Descendo um andar, onde hoje funciona a carga e descarga do prédio, encontramos vigas e paredes que revelam a estrutura do abrigo antibomba, com direito a um corredor para a saída de emergência pela Rua Tamoios. Um pouco distante dali, na Avenida Barbacena, no Barro Preto, o Hospital Particular Vera Cruz é outro exemplo de uma fortaleza urbana. Obra de Jacques Rabelo, iniciada em 43 e finalizada 6 anos depois. São 6 andares e só o primeiro andar é que tem a estrutura. É difícil acreditar, mas a moda dos abrigos antiaéreos persistiu mesmo depois da guerra, em prédios que rodeiam a Praça Raul Soares. Um exemplo é o suntuoso edifício residencial Casa Blanca, erguido em 1951. O Jornal Visual fica por aqui. Obrigada pela companhia. Fiquem agora com o Repórter Brasil. Bom dia.